Olá, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou o Lucas, sou coordenador de marketing aqui da WMW Systems. Estamos começando mais um terceiro episódio do nosso WCast. Eu tô aqui com o meu anfitrião, o Thiago Souza, né, Thiago? Isso aí, Lucas. Pô, muito bacana. A gente tá aqui hoje com convidados super especiais, né? Deixa eu me apresentar novamente para quem não me conhece. Eu sou o Thiago Souza, atuo aqui no setor comercial da WMW e junto hoje com o Lucas aqui no nosso terceiro episódio do WCast, hoje com dois convidados aí extremamente importantes, dois convidados que são pessoas ilustres lá na nossa empresa, são coordenadores de setor. Nós estamos aqui com o Coque, que é o nosso coordenador do setor de CS, e o Foz, Eduardo Foz, nosso coordenador do setor de suporte. Então, né, Lucas, acho que eles podem começar se apresentando um pouquinho de como eles atuam, quanto tempo estão na WMW, para a gente conhecer um pouquinho de vocês também. Bora, bola com Lucas, vocês. Thiago, Foz, é muito bom estar aqui com todos, né? Como falaram, né? Meu nome é Coque Daniel. Sou Head de Customer Success, né? Já estamos aí na WMW já passando praticamente dos 4 anos, né? Muito bom. E além disso, né, trabalhamos também na parte de análise de dados, né? Nós conseguimos casar tudo, né? Até para a gente conseguir trazer uma experiência melhor aí do cliente no dia a dia. Lucas, Thiago, obrigado pela oportunidade, né? Como o Thiago comentou ali, eu sou gerente da parte de suporte, né? Faço a gestão da parte de atendimento da WMW, né? E eu tô atuando na empresa neste setor faz 5 anos, né? Há 1 ano e meio aí como gestor, né? Assumimos esse desafio aí de gerenciar esse time. Legal, e a gente vê então duas pessoas aqui nos nossos convidados, Lucas, relacionados a atendimento. E exatamente hoje o nosso tema do nosso debate hoje aqui do nosso WCast é exatamente esse, né? O nosso tema é falar um pouquinho sobre a qualidade do atendimento, os diferenciais no atendimento, o atendimento hoje humanizado, o atendimento em si, ele tem sido algo bastante importante nos relacionamentos entre as empresas, né? Ele se torna cada vez mais importante. Hoje exatamente o assunto é esse, duas pessoas aqui que estão já aí acostumadas, têm uma vasta experiência no atendimento, em como atender, em como transformar a experiência do cliente cada vez melhor, né? E falando em experiência, Lucas, eu vou aqui começar já fazendo uma pergunta ao Coque, falando um pouquinho sobre experiência, né? A experiência do cliente, a experiência no atendimento, né? Ela tem sido cada vez mais importante e se torna até um diferencial nas empresas, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre como as empresas podem transformar o atendimento, como as empresas podem transformar essa experiência num atendimento cada vez melhor para os seus clientes e como lá na WMW, utilizando como case aqui, como que na WMW nós fizemos isso, como que nós realizamos esse atendimento de qualidade, transformando essa experiência do cliente. Pode falar um pouquinho sobre isso? Thiago, nós entendemos que dentro da jornada do cliente, né, que é o mapeamento da área de Customer Success, o cliente ele não quer atenção. O cliente ele quer ser atendido. Uhum. Então a gente parte dessa premissa. Para nós suprirmos essa demanda, né, entendendo quem é o cliente hoje, né, nós não estamos falando simplesmente de mais um cliente no modelo antigo, não. Nós estamos falando de um cliente que passa por uma transformação. Aí a gente tem algumas linhas de pensamento, né? Não apenas digital, né? Porque uma transformação digital a gente já vem sofrendo ao longo dos tempos, mas uma transformação cultural na forma com que ele se relaciona com praticamente tudo, né? Desde um formato de pedir comida, Verdade. né? O uso de um táxi, ou até mesmo roupas, né? Qualquer coisa hoje ela está, de certa forma, muito acessível, porque nós estamos passando por uma transformação cultural. Para isso, né, nós temos então um cliente extremamente exigente, ele quer, né, principalmente esses 3 últimos anos que nós estamos enfrentando aí, pandemia e pós-pandemia, né? Praticamente os hábitos mudaram. Né? Tudo ele está muito rápido. Sim. Muito Agressivo, dinâmico, né? muito agressivo. Uhum. E com isso, né, nós temos então, aí falando em atendimento dentro da WMW, pensando na jornada do cliente, depois que ele já passou pelo marketing, entrou pelo comercial, passou por um processo de implantação e agora, como vai ser então o relacionamento com o cliente na WMW? Então nós temos 2 frentes de atendimento. Nós temos o atendimento proativo,
que fica mais com o nosso time, que é a parte de Customer Success, e o atendimento mais reativo, né? Que aí vai ficar, então, com o time do nosso HDE com o FOSS. Então, a gente tem essas duas frentes de atendimento para conseguir fazer, então, um acompanhamento agora de uma jornada longa do cliente aí com a gente. Ô Foz, bem lembrado, o Daniel falou dessa questão de relacionamento e atendimento com o cliente. Tens uma vasta experiência, digamos, em atender, em suporte, mas fala para mim os desafios para atender melhor o cliente ou para atender com excelência logo no suporte quando o cliente chega, quando o cliente liga ali, talvez bastante às vezes desesperado, talvez bastante ansioso com uma resposta imediata. E qual é o caminho que faz o suporte para atender bem o cliente nessa questão? Boa pergunta, Lucas. A gente passa aí, né, como o Daniel falou, a gente está passando por uma fase aí de pós-pandemia, né, então hoje a gente tem um cliente muito mais ansioso, né, e a gente fala muito hoje não só da gente atender o cliente, mas o cliente ter com a marca uma experiência positiva. Sim. Isso é extremamente importante hoje em dia, principalmente dentro dos conceitos aí que o Daniel trouxe, né, a gente tem um cliente mais exigente, né, e a parte reativa, que é isso que o Daniel comentou, que é a parte do suporte, a parte reativa, ela tende a trazer essa experiência mais negativa, porque realmente o cliente está com um problema. Sim. Ele vai te acionar com aquele problema. Então, é um ponto muito crucial no relacionamento, esse ponto de contato. Né? Porque se a gente falha nesse ponto de contato, já acaba gerando uma experiência negativa para esse cliente. Né? E para a gente ter esse bom atendimento, como é que a gente faz? A gente, pelo menos dentro da WMW, né, como o Thiago falou, a gente vai trazer isso como case, Sim, né, a WMW a gente vai trazer como case, a gente utiliza de técnicas de mercado, né, o controle de SLA, né, a gente trabalha dentro do setor ali com níveis de atendimento, e a gente tem um time muito bem preparado para atender a nossa ferramenta e muito bem preparado para atender a nível de tecnologia também. E né? isso é importante, né, Foz? Sim, com certeza. Então, assim, o primeiro ponto que dentro de um setor de suporte a gente tem que ter é preparo. Né? A equipe tem que estar preparada para receber problemas desse nível que tu comentou. Né? A equipe tem que estar preparada tanto tecnicamente como psicologicamente, porque como tu comentou, a gente está com um problema, né? E falando um pouquinho de WMW, esse problema ele afeta o coração daquela organização, né? Afeta diretamente o cerne daquela... Que é o processo de vendas, né? O processo de vendas, exatamente. Então, quando a gente atua com uma distribuidora, uma fábrica que tem, né, o coração dela é a venda, né, a hora que tu afeta aquilo ali, tu tá afetando o cliente como um todo, né? Sim. Então, é normal o cliente ficar desesperado, o cliente entrar num ciclo de reclamar e etc. Então, o preparo de uma equipe de suporte ele tem que estar bem feito, né? Ele tem que estar, o meu analista de suporte, ele tem que estar preparado para acalmar aquele cliente e preparado também para dar uma resposta que faça sentido também, né? Não adianta tu entrar com um analista que fique só perguntando para aquele cliente que está nervoso, está querendo resolver, né? Eu lembro que a gente fez uma visita num cliente nosso uma vez e tinha uma questão, porque tem muito essa máxima, né? O cliente sempre tem razão e tal, nessas situações principalmente, né? Quando o cliente ele chega nervoso, tem essa máxima, né? Pô, o cliente tá nervoso, mas ele tem razão e tal. Uma vez a gente fez uma visita aí num cliente e assim que tu entrava na parte, assim, do vendas, eles trabalhavam muito com televendas, e a hora que tu entrava na parte de vendas, assim, tinha bem grande lá na parede, né? O cliente, ele não tem a razão, ele é a razão, né? Então é uma coisa que a gente sempre tenta passar, né? Então, respondendo a tua pergunta, para atender bem esses casos, é o preparo da equipe, né? Tanto tecnicamente quanto psicologicamente. O meu analista ele tem que estar psicologicamente para receber esse tipo de atendimento. Cara, eu gostei muito dessa frase, né? O cliente é a razão, né? E, de fato, o cliente ele é a razão, ele é a razão a qual a corporação existe para atender o cliente, né? E isso faz com que esse atendimento precise realmente ser de qualidade. Se ele é a razão, a gente precisa focar o máximo de qualidade possível a isso, né? Fazendo uma pergunta ao Coque, né? Coque, hoje a gente tem ouvido falar muito em atendimento humanizado, atendimento robotizado. Vemos hoje crescendo agora questões de inteligência artificial, a qual você consegue conversar com um computador, vamos usar uma expressão assim, né, de uma forma aparentemente humanizada, né?
Queria falar um pouquinho sobre isso, assim, nessa linha da inteligência artificial, Coca, no teu conhecimento, pela tua experiência de atendimento, você vê isso com bons olhos? Você acredita que o atendimento ele vai cada vez mais para uma linha digital? Ou tu acredita que não? O atendimento humanizado, o atendimento pessoa a pessoa, ela continua sendo importante? Qual a tua opinião relacionada a esse tema de inteligência artificial, chatbots, ChatGPT? Ô, Thiago, Fala um pouquinho sobre isso. é muito legal falar sobre isso, né? Porque a gente percebe que em cada momento, né, que nós estamos vivendo, em especial os últimos momentos, né? Praticamente nos 3 últimos anos nós já ouvimos falar sobre N possibilidades, né? Chatbot, metaverso, agora nós estamos vivendo a época da IA, né? Inteligência artificial, e são ferramentas que elas vão sempre nos apoiar e nos impulsionar. São ferramentas que elas não podem ser desconsideradas, né? Isso a gente tem assim como princípio, muito pelo contrário, elas precisam ser utilizadas porque elas vêm para nos ajudar, né, no dia a dia. Agora, quando nós falamos em atendimento, por mais que tu experimente ganhar escala em inteligência artificial, em chatbot, no final das contas, quem vai resolver o teu problema é uma pessoa. É o ser humano atrás da tela. Nós temos várias possibilidades no mercado que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, né? A WMW hoje já dispõe, por exemplo, de ferramenta que ela já faz um pré-filtro, claro, depois o Foz pode falar muito melhor do que eu, né? Para já começar a ganhar escala no atendimento. Mas no final das contas, aquele que precisa não de atenção, mas de ser atendido, ele vai querer falar com uma pessoa. E nesse quesito, a WMW ela está muito bem preparada. Porque, como o Foz muito bem falou, nós temos equipes preparadas para isso, né? Enquanto o Foz tem uma equipe ali que está preparada da forma reativa e uma forma assim, de um atendimento muito difícil, né? Porque não é fácil tu atender uma pessoa que ela está com operação talvez parada, ou até um vendedor sem fazer pedido, é difícil, né? Não é uma coisa simples, porque as pessoas querem que tenha o seu problema resolvido. E por outro lado, a nossa equipe ela também faz esse princípio de atendimento também humanizado, né? One to one, né? Um a um, né? A gente entra em contato, a gente tem a equipe que conhece o sistema, sabe trabalhar não na skill, né, do time do suporte, tanto é que às vezes nós somos até um pouco confundidos, né? Os nossos times, de tanto nós falarmos com os clientes, né? Nós somos confundidos, né? Nós passamos também, às vezes, por uma equipe que vai ajudar no suporte. Não, nós não ajudamos no suporte, nós ajudamos no sucesso da ferramenta, né? E com isso, o time do Foz também faz muito bem, mas a nossa linha é um pouquinho mais diferente, né? Nós estamos ali, então, ajudando a evoluir a ferramenta, estudando a ferramenta para que o cliente tenha um melhor uso e até consiga conhecer mais possibilidades da ferramenta, né? Até porque quando ele tem o primeiro contato, para atender a necessidade que ele entende que faz parte do momento. Mas a partir da jornada, ele percebe N possibilidades, né? Nós passamos aí de 2.000 parâmetros, 26 anos de mercado construindo. Às vezes até nós somos um pouco limitados na quantidade de informação que nós temos. E nós temos que estar sempre buscando conhecimento, entendimento na ferramenta para apoiar o nosso cliente. E no final vai ser sempre esse, vai ser um a um. Nós conversando com o cliente, seja por call, seja por telefone, seja por uma mensagem no WhatsApp. As ferramentas nos ajudam, nos apoiam, né? Então nós fizemos o bom uso para quê? Para que, no final das contas, meu amigo, será o atendimento humanizado. O foco sempre o cliente, né, Daniel? Com certeza. E andando nesse assunto, a cultura em si do CS são práticas colaborativas, né, para toda a empresa, né? Mas me diz uma coisa, Daniel, quais os desafios para introduzir essa cultura dentro da empresa? Até porque todo mundo faz parte do sucesso do cliente, né? Com certeza. O Lucas, quando a gente fala em sucesso do cliente, esse é o objetivo que toda empresa quer que o cliente tenha. Né? A partir do momento que ele adquire a nossa ferramenta, nós queremos que ele tenha sucesso dela. Né? Esse é o nosso desejo. Né? Esse é o nosso desejo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Né? Isso acontece muito no nosso dia a dia. Por exemplo, nós estamos precisando de uma ferramenta de um aplicativo no celular, nós vamos lá na Play Store, nós baixamos, né, ou na App Store, nós baixamos, começamos a utilizar, cara,
Não é legal, não é legal, relevante, estou tirando fora. Estou tirando fora. Uhum. Mas por quê? Porque nós não passamos por um treinamento, nós não conhecemos melhor a ferramenta, nós só olhamos o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo. Então, nós entramos justamente para fazer essa leitura. Né? O cliente acaba adquirindo a ferramenta, né? Utilizando a ferramenta, e nós ajudamos a ganhar escala no uso da ferramenta. Que legal. Tá? No uso da ferramenta. Nós entramos justamente para apoiar o cliente nesse ponto. E por outro lado, nós temos também os modelos do mercado antigo, porque nós estamos passando por um processo de transição. Sim. Né? Aquilo que eu falei no começo, o cliente e nós estamos sofrendo uma mudança cultural. Uhum. Cultural. Quando a gente fala em uma mudança cultural, nós estamos falando, o Foz foi muito feliz, né? O nosso cliente hoje, e nós estamos ansiosos, né? Nós não temos mais paciência para nada, né? Uma simples fila nos incomoda. Sim. Nos incomoda. Quer dizer, nós estamos passando por uma mudança cultural. O cliente quer as coisas cada vez mais rápidas, personalizadas, que tenha objetivos claros e que ele tenha resultado. Nós também somos assim. Agora, a nossa demanda, então, como empresa, e aí entra o papel do nosso time, não somente bem atender o cliente, né, no sucesso, nós entramos, então, num processo que a gente fala que é um processo de evangelização interno. Os nossos colaboradores, quando eles entram na WMW, eles já passam por um pré-treinamento, né, de Customer Success, no onboard dele, até para ele já entender a cultura da empresa. Olha, você não está entrando apenas numa empresa simplesmente para ficar respondendo o chatbot, alguma coisa nesse sentido, alguma mensagenzinha dentro das nossas ferramentas de atendimento. Não. Nós evoluímos essa parte. E o CS, ele acaba, de certa forma, sendo um braço do cliente na empresa. Por quê? Porque nós estamos ali defendendo o cliente, nós conhecemos o cliente. É o setor que faz o intermédio, então. Nós vamos entre fazendo o cliente, o intermédio. a empresa. E isso nós vamos trazendo, então, para dentro da empresa essas informações, né? Essa evangelização. E com isso também as práticas do CS elas começam a ser conhecidas mais no dia a dia. Né? Então, talvez numa forma de um treinamento, mas é meio que por osmose. Né? Quando nós falamos do cliente, nós não estamos falando apenas de uma empresa, mas nós estamos citando a empresa, nós estamos citando pessoas, nós estamos citando o relacionamento que nós temos com ele. Então isso tudo vai criando uma empatia cada vez maior com os nossos colaboradores e clientes. Tanto é que as nossas visitas, sempre quando nós realizamos, o que a gente faz? Nós trouxemos informações, nós trouxemos vídeo, nós trouxemos foto, nós trouxemos fotos de pessoas, né, para que os nossos colaboradores não tenham apenas aquele sentimento que eles estão atendendo um CNPJ. Boa. Não, nós estamos atendendo uma empresa que tem colaboradores, que tem formada de pessoas que utilizam a nossa ferramenta. Precisa de resultados, né, Daniel? Que precisam de resultados. De pessoas para pessoas, né? De pessoas para pessoas. Sempre falando em pessoas. É isso aí. Aproveitando, né, Foz, o Quack estava falando um pouquinho sobre aquela pergunta anterior sobre inteligência artificial, né? E no final ele disse que no final do dia o que importa é o 1 para 1, né? O atendimento pessoa a pessoa. Hoje, dentro da tua equipe de suporte, usando ainda a WMW como um case, né? Quais são as qualificações que um analista de suporte, né? Vocês hoje, essa pessoa, ele é mais técnica, ela é um pouco mais... Quais são as qualificações hoje para que a gente possa, para que a WMW possa atender bem, ou para que uma equipe de suporte, falando em mercado geral, possa atender bem a empresa, né? Quais são as qualificações que um profissional de suporte precisa ter para trazer esse atendimento humanizado, para trazer esse atendimento com uma boa experiência, né? O que você considera como boas qualificações aí? Então, Thiago, falando um pouquinho de WMW, a gente tem um cenário um pouquinho diferente do cenário, né, natural aí de um centro de suporte. O nosso suporte, ele é extremamente técnico, né? A gente já tentou em algumas situações a gente trazer pessoas de outras áreas que não fosse tecnologia para dentro do suporte, como acontece em outras empresas, né? Seja de economia, seja de administração, né? Porque a gente trabalha muito com vendas, até faz sentido, mas o nosso caso ali, a gente precisa de qualificação em tecnologia. Então, todos os analistas que trabalham com a gente hoje, ou são formados, ou estão em formação, ou estão estudando a área de tecnologia, né? A gente trabalha, você entrar hoje dentro do suporte, 90% das máquinas elas vão estar com banco de dados aberto. A gente trabalha muito com banco de dados.
Porque o nosso coração é a integração, né? A WMW, ela integra hoje, acho que com 70, 80 RPs, não tenho o número exato aqui, mas a gente tem que dar suporte para tudo isso. A gente até comentou ali, o Daniel Koch comentou, de 2.000 parâmetros. Esses 2.000 parâmetros dão N configurações, cada cliente tem sua própria configuração, então cada cliente tem seu próprio WMW, e o meu time de suporte tem que dar suporte para cada um deles. Então, tem que ter esse conhecimento técnico extremo, principalmente com banco de dados, integração e etc., que é onde a equipe foca mais dentro da WMW. Legal. Com relação a essa questão do atendimento humanizado, etc., como o Daniel falou, existe uma cultura dentro da WMW voltada a essa questão da satisfação do cliente. Ele foi bem feliz em comentar ali sobre tratar com pessoas. Muitas vezes a gente se perde dentro da WMW porque o Daniel comenta, ou eu comento, ou algum analista comenta, o João ligou para mim. João da onde? Nem sabe qual é a empresa, mas ele fala do João porque ele tem esse contato próximo com aquele cliente. E quando ele fala no João, a gente sabe que é o João lá da empresa tal, porque a gente tem esse contato próximo com o cliente de pessoa para pessoa. Apesar de a gente atuar diretamente, o Daniel talvez ele atua com uma parte mais gerencial da empresa e o meu time atua mais com uma parte de TI, né? Operacional, né? Talvez pessoas são pessoas mais operacionais, mais técnicas, né? Isso, o Daniel às vezes lida com pessoas mais gerenciais, né? Mas existe sim essa questão de pessoa para pessoa. Dentro do suporte também não é diferente. Então muitas vezes a gente se perde. A gente até tem uma ferramenta própria, né, que a gente tem as documentações dos clientes lá dentro dessa ferramenta. E acontece muitas vezes tu pesquisar o cliente, tu vai lá na barra de pesquisa, vou pesquisar o cliente X, e a hora que tu vê, tu tá digitando o nome da pessoa e não tá digitando o cliente. Então, porque se confunde muito Isso aí é essa muito questão de importante, cara. Pessoa com... Isso é reflexo do tratamento pessoal, né? Que Exato, se tem com o exato. cliente, né? Exato. Isso vocês têm, isso reflete o dia a dia de vocês, né? Tratar Sim. o cliente como prioridade. Isso é muito importante hoje, porque as empresas estão cansadas, talvez, de ter um suporte automático, robotizado, que não tem uma pessoa do outro lado que tenha empatia de resolver o problema naquela hora, né? Ou que pelo menos tenha uma resposta que possa, pelo menos, acalmar ali o cliente, dizer, não, peraí, eu vou dar uma esperada que o cara tá lá resolvendo para mim. É diferente, né? Tem essa diferença no mercado. E por isso que talvez as empresas agora, depois que essa evolução tecnológica veio agressiva, com várias ferramentas, estão começando a migrar novamente para o lado humanizado, trazer esse lado humanizado, educando as pessoas a tratar com empatia, tratar melhor o cliente, porque o cliente ele é o centro da empresa, né? É o cliente que faz a empresa produzir, rodar, faturar, pagar os seus funcionários e permanecer no mercado, né, Thiago? Ô Lucas, se tu for pegar um histórico de cliente, de empresas, né? Vamos pegar algumas startups, por exemplo, Sim. que tiveram muito sucesso recentemente. O que elas têm em comum? Experiência do cliente. Eles focam totalmente na experiência do cliente. Porque é onde está o ouro do negócio, né? Não adianta ter um produto fenomenal, né? E tu não passar uma experiência positiva para o teu cliente, né? Então, assim, essa questão da experiência do cliente hoje é o foco de tudo. Você comentou ali sobre inteligência artificial, sobre as tecnologias, sobre esse atendimento que não é humanizado, etc. Devido à pandemia, né, isso evoluiu muito, né? Muito home office, etc. Isso evoluiu demais, as tecnologias evoluíram demais com a pandemia. Com o atendimento não foi diferente. Se a gente for para uma questão de suporte, né, uma questão mais reativa, evoluiu muito para esse lado, né, de bots, de atendimento e etc. Mas no fim do dia, quando tu vai entrar em contato com o teu banco, que tu tá com um problema lá, tu vai ser atendido por um bot, o bot começa a perguntar um monte de coisa, tu começa a entrar num monte de filtro. Cara, no final, tu vai pedir um atendimento humanizado. Sim. E isso acontece com a gente, acontece com o nosso cliente também, né? E é uma tendência de mercado. Se a gente for olhar aí, olhando para 5 anos dentro da questão de atendimento do cliente, se a gente for olhar, fazer estudos, daqui 5 anos a gente ainda vai estar falando de atendimento humanizado. Verdade. Né? Por questões dessa questão de ansiedade do nosso cliente,
E a questão da experiência, né? Tem uma experiência positiva quando tem uma pessoa do outro lado que realmente está preocupada com o teu problema. Boa. Posso fazer uma pergunta aqui, Lucas? Dale. Pergunta agora direcionada ao Coque, né? Hoje, vocês citaram aqui, né, a WMW, 26 anos de experiência, um software extremamente robusto, extremamente grande, né? A mesma coisa acontece, até citando um exemplo de uma distribuidora, por exemplo, que tem um mix de produto grande, que tem muitos produtos, né? Dentro desse contexto, tenho duas perguntas a você, dentro desse contexto da robustez do software, né? Fazendo até uma analogia, digamos que o nosso software é uma Lamborghini e às vezes o cliente não sabe como pilotar essa Lamborghini de tão extensa que ela é, de tantas funcionalidades que ela é. Faz parte da cultura do CS, neste atendimento ativo, faz parte dessa cultura vocês estarem apresentando novas funcionalidades, faz parte da cultura de CS vocês estarem explorando, fazendo com que o cliente possa utilizar ainda mais funcionalidades, faz parte dessa cultura. E como ativamente vocês apresentam novas funcionalidades? São duas perguntas, né? Faz parte do CS esse atendimento, mostrar novas questões, e como vocês fazem isso para os clientes, né? Totalmente, Thiago. Como o Foz acabou falando, né, o nosso sistema, ele de certa forma, ele não é um sistema único para todos os clientes. Ele é um sistema totalmente customizável, né? E acontece que no primeiro entendimento do cliente faz sentido, né, ele ter aquelas funcionalidades que ele acabou enxergando valor e outras ele acabou desconsiderando. Só que a agilidade, a experiência, a personalização e o sucesso, ela faz parte do dia a dia. No dia a dia ele vai começar a sentir necessidades. Né? Nós somos assim, né? Nós estamos sempre querendo inovações. Né? Nós estamos sempre querendo inovações e os nossos clientes, eles não são diferentes. Eles não são diferentes. Então, nas conversas que nós temos com os clientes, nós vamos detectando possibilidades. Possibilidades. Nós sempre estamos olhando o sistema dos clientes, nós baixamos carga dos clientes para ver o que eles têm, como eles estão, o que estão utilizando. Isso faz parte do nosso dia a dia. Acontece que quando nós percebemos, às vezes, numa conversa, né, no atendimento, poxa, que ele está com uma dificuldade de controlar melhor os vendedores. Automaticamente já conversamos. Faz sentido a gente marcar uma reunião para te apresentar algumas possibilidades que nós temos do sistema? E aí a gente já vai provocando o cliente e fazendo ele entender que existem mais possibilidades no sistema, né? Que o pacote não está fechado. O sistema não está fechado. O sistema, ele permite mais funcionalidades que talvez tenha caído no esquecimento. Paralelo a isso, nós também temos um disparo mensal e o de newsletter, né? Todos os meses nós estamos disparando novas funcionalidades que para nós às vezes não é novo, né? Está ali. Está ali, mas em parceria com o marketing. O marketing ele acaba disponibilizando alguns módulos, né? E esses módulos então eles são disparados via WhatsApp, né? Justamente não apenas por e-mail, né? Nós poderíamos simplesmente colocar no e-mail e enviar. Mas o nosso contato ele é tão pessoal que normalmente nós temos o WhatsApp dos decisores, nós temos o WhatsApp do pessoal do TI, as pessoas que nós nos relacionamos. E nós enviamos, então, em formato de newsletter para que os clientes tenham, então, essa atualização mensal. Tá? Então, isso acontece mensalmente. Cada contato com o cliente é pergunta de praxe. Como está o sistema? Não faz sentido a gente dar uma olhada, né, melhor. Treinamento, nós temos pessoas capazes, pessoas que já passaram, por exemplo, pela implantação, que passaram pelo suporte, hoje fazem parte do nosso time, que tem um conhecimento muito bom no sistema. Então eles nos apoiam os nossos clientes, né, estão com dificuldade na usabilidade. Às vezes na conversa com o cliente a gente percebe, né, que, poxa, tá com uma limitação. Já conversamos direto. Cara, isso não faz sentido a gente dar uma revisitada em alguma funcionalidade. Isso é prática quase que semanal com os nossos clientes. Ô, Daniel, a gente falou sobre as melhores práticas do analista lá no suporte. Agora eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, quais as melhores práticas de um CS Manager? Possa diferenciar ele, talvez, até na própria empresa, no atendimento ao cliente. Consequentemente, o Head de CS introduz essas melhores práticas nos seus liderados. Eu queria saber quais as melhores hoje que tu possa dizer assim, não, essas são as práticas que a gente usa, né, que fazem efeito significativamente na vida do cliente. Então,
Diferente do nosso time de suporte, o time de suporte ele tem a hard skill, né, mais forte. Né? Ele precisa ter um conhecimento técnico mais forte da ferramenta. Né? E quando a gente fala de conhecimento técnico, nós estamos falando de banco de dados, talvez alguma linguagem de programação mais voltado. Para a área de CS, ela é um pouco diferente. A nossa hard skill ela não precisa ser forte. Nós não precisamos de uma hard skill forte porque nós não temos um atendimento técnico. A nossa skill, ela se fica numa linha mais soft. Né? O que é mais soft? Um atendimento melhor, uma comunicação melhor, uma reunião melhor. As habilidades, elas começam a sair da parte técnica e elas trabalham mais na área do relacionamento, do cuidado com o cliente, né? A comunicação. Então a gente começa a ter uma outra linha de atendimento. A linha do atendimento pessoal, a comunicação, né? Um conhecimento mais comercial da ferramenta. E aí a parte técnica, quando precisa, aí entra o time de suporte nos apoiando, entra o time de implantação nos apoiando. Nós entendemos que nós não precisamos saber de tudo, né? Mas nós temos que saber um pouquinho, né, de tudo, né? Um pouco mais generalista para nós podermos dar um atendimento melhor para o nosso cliente. Tá? Então nós não temos um conhecimento técnico dentro do nosso time, mas nós temos um conhecimento mais comercial e gerencial do sucesso do nosso cliente. Perfeito, você que está nos assistindo aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, no nosso W Comunica, e fique aí atento aos outros episódios do nosso WCast, né, Thiago? É isso aí. Isso é importante, inclusive também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, WMW Systems. Lá você vai encontrar aqui conteúdos como esse, falando das melhores práticas de suporte, as melhores práticas de CS, e automaticamente você vai se enriquecer desse material, né, Thiago? É isso aí, é muito importante, né? A gente está sempre se enriquecendo de materiais novos, né? Exatamente. Nós nos enriquecendo, conversando com duas feras dessa aqui, enriquecendo vocês ainda com mais conteúdos. Então fiquem atentos, esse é o nosso terceiro episódio. Top. A programação é extensa aí ao longo do ano, tá muito bacana. O Eduardo, mais conhecido como Foz. Agora vamos trazer um pouco para nossa realidade, um pouco mais humana da nossa conversa aqui. Cara, já teve aquele dia assim do cliente ligar para vocês, bastante chateado, ficar bastante incomodado assim, vocês ficar meio que sem reação talvez, ou um pouco assustado, porque a gente não sabe, né? Quando o cliente liga, não sabe o que vai sair depois da ligação, né? Depois que vocês atender. Vai sair um xingamento, se vai ser um elogio, e vocês estão preparados psicologicamente para isso? Assim, Lucas, dentro do centro de suporte, se não acontecer isso uma vez no dia, não tô brincando, gente. Até complementando essa pergunta do Lucas, eu li ontem sobre uma pesquisa que aconteceu dentro das profissões. E essa pesquisa, feita por uma faculdade americana, começou a acontecer desde 1938 até atualmente, né, com as mesmas pessoas ou familiares próximos, né? Dentro dessa pergunta do Lucas, dentro das profissões mais complicadas e as profissões que mais traziam essa insatisfação e dificuldade no atendimento, estava exatamente essa, a profissão de atendimento ao cliente. Olha só. Era a terceira posição. Então, complementando essa pergunta do Lucas, faz né, sentido, né? Como isso é difícil, né? Como existe um trabalho psicológico, como que o teu profissional senta na cadeira sabendo que a função dele é exatamente resolver problemas, né? Acalmar também o cliente. Né? Isso. Conta um pouquinho dessa experiência, dessa questão da pessoa mesmo no dia a dia, né? Sim. Realmente, existe uma grande dificuldade no mercado, não só dentro da nossa realidade da WMW, mas no mercado como um todo, né? É uma das profissões que mais tem turnover por conta disso, a gente sabe disso, né? E por isso que eu comentei lá no começo, né? O preparo da equipe é tudo. Então, se tu preparar o teu analista para atender esse tipo de situação, para ele manter a calma, para ele, de repente, lá, o cliente foi para um lado mais pessoal, ele não levar isso para um lado pessoal. Porque acontece, gente, assim, eu mesmo, quando atuava mais na parte técnica, entrei em várias war rooms, né? A gente chama de war room, que é quando o cliente está com um problema crítico, a gente para tudo, para 3, 4 analistas, entra numa sala com ele e agora a gente vai resolver. A gente fica dentro dessa sala até resolver o problema. Isso acontece, né? Isso acontece com qualquer centro de suporte. Realmente, o cliente está nervoso e etc. Mas resolvendo o problema dele com uma equipe que esteja preparada tecnicamente, né? E que tenha esse psicológico forte, né? Como eu comentei, tem que ter esse psicológico.
contornando a situação fica muito melhor. Fica bem mais acessível, né? E aí entra essa questão do humanizado, né? Porque o Daniel pode comentar depois, mas a gente tem uma prática dentro da WMW que é muito legal, que é, eu entrei numa call com o cliente, a câmera tem que estar aberta, né? Isso é uma regra, né? Porque o cliente ele tem que ver que eu tô ali na frente do computador e eu tô resolvendo aquele problema para ele. Né? Ele tem que me ver ali resolvendo o problema para ele. Né? Ele tem que ter essa sensação de, cara, realmente, o cara não tá aqui do meu lado, mas eu tô vendo ele ali e ele tá ali sentado. E é como se fosse, é como se estivesse do lado, né? Exatamente. E assim, sempre que a gente tem essa ação, né, essa ação de tu entrar numa call e, cliente, vamos lá, vamos resolver o teu problema aqui agora, vamos parar e vamos resolver. O feedback que a gente tem, e é um feedback instantâneo, ele é extremamente positivo. Importante. Né? E motivador também para tua equipe, ele né, Foss? Exato. Ele é extremamente positivo. E o oposto também acontece, né? Porque imagina que o cliente ele entra em contato contigo, né? E ele tá com um problema extremamente grave, tá tudo parado, etc. Pô, e ele começa a brigar e xingar e etc. E o analista vai lá, peraí, cara, isso aqui eu resolvo para ti. Pum, resolve o problema pro cara. O ego desse analista vai lá para cima, o cliente fica satisfeito pra caramba. Então, assim, o ponto negativo acontece, mas o ponto positivo acontece também quando a equipe está preparada. Legal, muito bom. Tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, Foss. Hoje, eu estava recentemente lendo uma pesquisa também, que diz que para que o cliente se sinta bem atendido, né, é muito importante, obviamente, a velocidade no atendimento. Mas também é importante o quanto as ferramentas são adaptáveis ao negócio dele. Então, eu, como cliente, me sinto muito confortável quando vejo uma ferramenta que é extremamente adaptável ao meu negócio. Ser adaptável acaba se tornando mais rápido, porque eu, como cliente, tendo uma ferramenta que se adapta ao meu cenário, não envolve um desenvolvimento, uma customização, e ao final da história, ser adaptável é mais importante até do que ter uma velocidade no atendimento, porque ser adaptável traz a velocidade. É esse conceito composable, né? Então, exatamente. Onde se fala hoje no mercado, né? Exatamente, esse conceito composable, né? E dentro do nosso time de atendimento, dentro do nosso time de atendimento ao cliente, né? O teu analista, você já citou que tem essa questão de uma hard skill, né? E esse é o termo que você usou, de ter essa hard skill técnica, né? O nosso time hoje, ele é preparável para fazer algum tipo de adaptação ao cliente? É o teu time mesmo? Existe um outro time específico que faz esse tipo de adaptação? Fala um pouquinho sobre essa questão de adaptação. Então, Thiago, a gente tem vamos dizer assim, um cuidado muito grande quando a gente vai mexer no ambiente do nosso cliente, né? E é muito importante isso, porque, como eu comentei aqui, o Daniel também comentou, a gente está atuando no coração, né? Imagina você fazer uma operação no coração de uma pessoa sem ter uma preparação primeiro, sem ter um acompanhamento, né? Chegar no hospital, pô, tá com problema de coração, vai para a mesa de cirurgia e vamos resolver agora. Não é assim, né? Então, assim, existe sim algumas configurações que não impactam no negócio do meu cliente, que acabam sendo realizadas dentro do suporte, né? Mas existem configurações que realmente envolvem regra de negócio, envolvem coisas mais específicas, que a gente tem que ter um cuidado maior. Quando a gente fala em ter um cuidado maior, a gente tem uma equipe preparada para isso, né? Então, dentro da WMW hoje, a gente é muito, muito bem estruturado em pequenas squads, pequenas equipes, né? Então, a gente tem uma implantação que a gente chama de consultoria, que é a primeira contato do cliente, é quem vai implantar o sistema para ele, vai configurar todo o sistema para ele. Como o Daniel falou, depois dessa equipe tem um processo chamado repasse, que a gente chama de repasse, que daí vem para o meu time vai atuar nos problemas. E dentro dessa base de quem já é cliente, a gente tem uma outra implantação, que a gente chama de IB, ou implantação da base, que faz esse trabalho que você está comentando. Então, o que acontece, né? Por exemplo, o meu cliente lá, essa ferramenta é adaptável, como tu comentou, ele chega lá, eu quero um desconto diferente do que eu tenho aqui, etc. Esse desconto ele é atendido pela ferramenta. Ele passa pelo setor de suporte, o suporte identifica, olha, isso aqui é algo novo, o cliente está querendo uma coisa nova que não está dentro do meu escopo. Essa demanda ela vai para esse time de IB. Por que tem todo esse cuidado? Porque esse time de B, ele tem pessoas que estão focado a fazer isso. Não é uma pessoa que está atendendo um cliente que está parado, não é uma pessoa... Então, ele tem total atenção fazendo aquilo. Sem falar que tem toda uma documentação de entrega,
tem todo um levantamento de processo, né? Então, imagina que o cliente perde um desconto de uma forma, o meu analista ele entende de outra. Então, tem que ter todo esse trabalho de levantamento, tem que ter todo esse trabalho, esse cuidado, né? E também tem todo esse cuidado para a gente ter essa virada para produção, né? Que a gente fala. Então, essa equipe de implantação da base, ela atua muito na parte de homologação, configura para o cliente, passa por testes, teste assistido muitas vezes. Então, eles entram numa call com o cliente, olha, a gente fez dessa forma aqui, atende, não atende e tal. E quando o cliente dá ok, que daí a gente faz uma virada para produção dentro dos termos do cliente, quando é possível fazer essa virada. Então, a gente tem todo esse cuidado aí nessas questões. Existem muitas configurações que o suporte mesmo ele ainda acaba fazendo. São configurações, de repente, de layout, cor do sistema, etc. Mas como não envolve regra de negócio, que envolve o cerne, a gente tem todo esse cuidado. Tiago, é muito bom falar que a WMW chega a quase 100 colaboradores, né? E apesar de nós termos essa quantidade de colaboradores, todo mundo se comunica muito bem. Todo mundo trabalha em parceria. Então, quando precisamos de apoio, quando o FOSS precisa de apoio, todo mundo se ajuda. Né? Se ajuda. Isso, nós temos um ganho muito bom. Né? Muito bom. Quando nós temos limitações em alguns times, outros times que já passaram por todo o processo, visualizaram já todo o sistema, implantaram o sistema, eles acabam nos apoiando. Isso aí nós temos uma escala muito boa no atendimento, na experiência, na entrega para o cliente e na segurança do que nós estamos entregando. Isso faz parte aí do nosso dia a dia. Você que está nos assistindo, não se esquece de inscrever no nosso canal, fique atento às novidades do nosso canal, segue a WMW nas redes sociais e fique antenado aí nos próximos episódios. Mas a gente pairou aqui em vários assuntos e sempre a gente trouxe essa experiência interna, né? A gente trouxe experiências do FOSS internamente lá no seu suporte, trouxe a experiência do Daniel lá no CS, mas agora trazendo um pouco para fora, num contexto geral, o que a empresa ela tem que se atinar às questões peculiares de CS, as melhores práticas para ela ter necessariamente, efetivamente, o sucesso do cliente como pauta. Bom, primeiro definir o que é sucesso do cliente. Né? Quando nós partimos dessa premissa, ela é uma resposta muito subjetiva. Ela é uma resposta muito subjetiva. Por exemplo, o que é sucesso para mim não é sucesso para ti. Sim. O que é sucesso para mim não é sucesso para o Thiago, não é sucesso para o FOSS. Então, a primeira coisa é justamente entender as personas, né? Por que ela está adquirindo o nosso software e aonde ela quer chegar com o nosso software. Como eu falei, a gente está passando aí por uma mudança drástica em questão de mercado, né? Em cultura de mercado. Apesar de nós estarmos passando por toda essa mudança drástica, no final das contas, é aquilo que a gente tem falado já desde o começo. É 1 a 1. É 1 a 1. Todos estão juntos. Então, a primeira coisa se nós olharmos, né, as melhores práticas, as práticas mais básicas dentro de um time de sucesso, ou dentro do sucesso do cliente, ou dentro daquilo que o cliente quer, agilidade no atendimento, personalização, simplicidade. Boa. Né? E uma experiência positiva. A gente sempre fala que o sucesso do cliente ele tem uma fórmula muito básica, que é a experiência positiva com o resultado positivo. Não adianta apenas o cliente ter uma experiência positiva e ele não ter resultado. Poxa, olha, eu trabalho com a WMW, eles são muito meus amigos, são gente boa demais, me atende muito bem, mas eu não estou conseguindo resultado com a ferramenta. Vice-versa no outro sentido. Poxa, eu estou tendo um resultado fantástico com a ferramenta, estou conseguindo aqui ganhar uma escala muito grande, mas sou mal atendido, as pessoas não me respondem, poxa, sou deixado no vácuo constantemente. Então, o mercado está olhando para isso. Né? Rapidez em atendimento, personalização, simplicidade e uma experiência positiva. A WMW também está olhando para isso. Por isso que nós temos 2 times para trabalhar só no atendimento do cliente. Um time para atender o cliente na dificuldade e outro time para evoluir o cliente com a ferramenta. Porque sozinhos nós não temos como fazer isso. Sim. Mas em parceria nós temos como atender muito bem. Então as melhores práticas hoje de CS, de mercado, o que o mercado está olhando é justamente não somente uma experiência, mas é uma experiência com resultado.
E aí cada empresa é uma empresa, cada cultura é uma cultura. Apesar de nós enxergarmos, às vezes, a área de Customer Success, né, como uma área específica, mas ela é uma área específica totalmente moldada à cultura da empresa. Às vezes as práticas que nós utilizamos de Customer Success na nossa empresa, ela vai mudar para outras empresas. Né? A gente está sempre se atualizando. Semana passada, inclusive, estivemos alinhado com heads de outras empresas na área de ICS. A gente percebe que o escopo é o mesmo, mas a prática, o dia a dia muda porque as empresas mudam. Né? As empresas mudam. Mas, no final das contas, agilidade, simplicidade, personalização e experiência positiva. É isso que todos estão querendo. Todos estão buscando em uma ferramenta. Completando um pouquinho ali o que o Daniel está trazendo, eu acho que um resumo básico, né, acho que para começar a ter esse sucesso desse cliente, é proximidade. Tem que estar próximo do teu cliente. É isso, né, Daniel? É isso aí. Porque para te entender esses pontos, esses 4 pilares aí que o Daniel trouxe, para te conseguir entender eles, tu tem que ter proximidade. Sim. Tem que estar próximo. Tem que ter o contato. Tem que ter esse contato, né, humanizado, etc, para te ter essa proximidade. Então, resumindo, né, Daniel, acho que basicamente é isso, é a proximidade. Na verdade, é o casamento do todo, né? Por exemplo, o objetivo que ele alcança o conhecimento da nossa ferramenta pelo marketing, né? Como ele entrou no nosso funil de atendimento, né? No nosso funil. Depois, a forma que ele vai fechar com o Souza, né? E ele vai abrir o coração e dizer, olha, eu estou adquirindo a ferramenta de vocês porque eu vou conseguir alcançar tais objetivos. É uma espécie de corrida e a passagem de bastão, né? É isso aí. Cada um vai passando o bastão. Quer dizer, nós pegamos o objetivo do cliente lá na ponta, lá no marketing, o marketing vai entregar para o Souza vai entregar para a implantação vai nos entregar, e eu e o Foz vamos dar continuidade nessa corrida. Então, e sempre trabalhando em sincronismo, né, Daniel? Sempre sincronismo. Para não sair fora desse escopo, e querendo ou não, volto sempre a dizer que sempre o cliente é o foco, né? O foco principal. Sempre. De toda a movimentação, né? Toda a movimentação. Historicamente, ele sempre foi, ele é, e ele sempre será. Ô Foz, nessa pegada também, mais no ambiente externo, qual o teu conselho que tu daria hoje para uma empresa que está nascendo, que, querendo ou não, precisa ter um suporte alinhado, principalmente melhorar suas práticas no mercado? Então, Lucas, geralmente as empresas elas começam, a WMW está um pouco mais avançada, mas geralmente as empresas elas começam com esse atendimento do cliente mais reativo, né? Geralmente começa com reativo e depois evolui para um proativo, que é o caso do Daniel. Primeiro ponto é o que eu já comentei lá atrás, né? Se tu quer ter um bom atendimento, tu tem que estar próximo desse teu cliente. Tu tem que ter, né, essa questão da proximidade com o teu cliente. Existe uma máxima hoje que se discute muito, né? Que é a velocidade do atendimento e a experiência do teu cliente, né? Se discute muito sobre isso. Então, será que vale eu investir na minha experiência para o meu cliente ter uma boa experiência, ou será que vale eu, ser mais rápido, criar um bot lá que resolve tudo para o cliente e eu não passar uma experiência positiva? Eu diria que as duas coisas têm que estar juntas, né? Tu tem que ter uma experiência positiva e tem que ser ágil, né? Então, o que eu diria hoje é, primeiro, atendimento humanizado, 100%, né? Acho que tem que existir. Não diria que em 100% da operação, não, né? Eu acho que muita coisa, tendência de mercado hoje é o autoatendimento, até o próprio bot, né? O cliente ele quer ser um pouco mais, como o Thiago falou ali, a ferramenta, ela ser adaptável, ajuda o cliente a resolver problema. Ele quer resolver o problema dele. Só que no momento de crise, ele quer ser atendido por uma pessoa. Então, assim, as duas coisas têm que andar juntas, né? E quando a gente fala de equipe de suporte, treinamento é tudo, né? Então, uma equipe de suporte bem treinada é uma equipe de suporte produtiva, é uma equipe de suporte que consegue atender muito bem o teu cliente. Maravilha, cara, maravilha. Thiago? Muito bom, enriquecedor, né? Muito bom, né? Eu acho que disso tudo a gente tira o quanto o atendimento, o quanto que usar ferramentas disponíveis é importante, mas o atendimento humanizado ele ainda é mais importante, né? A gente ainda tira que o cliente é o centro de tudo, né? É o centro de toda a operação, é a razão da existência da corporação, é atender bem esse cliente, né? Trazer frutos para esse cliente, né?
E a gente vê o quanto é importante o atendimento desde uma empresa que está iniciando até uma empresa já mais evoluída como a WMW, né? Muito, muito importante isso, cara. Bom, pessoal, quero agradecer aqui a presença desses dois feras aqui, tanto do Koch quanto do Foz, que reservar esse tempo aqui para explanar as melhores práticas de cada setor aqui. Foi sensacional. Você que está assistindo, você que chegou agora, vai lá, volta o vídeo todo, tira aí para você aí as melhores práticas, aquilo que chama mais a sua atenção. Terceiro episódio do nosso cast, né, Thiago? Eu quero agradecer aqui o Koch, agradecer o Foz e deixar à vontade aí para eles explanar a sua palavra final. Lucas e Thiago, muito obrigado. Né? Eu acho que ficou claro pelo menos um pouquinho do que nós fizemos na WMW. Tem muito mais coisa, é muito amplo, mas ao longo do tempo aí a gente pode vir novamente, conversar de novo, falar sobre mais algumas coisas e poder evoluir. A gente apenas gratidão e aos nossos clientes, né? Muito obrigado pela parceria, pela confiança, né? Estamos aí à disposição. O que nós podemos evoluir aí na ferramenta, estamos aí juntos para somarmos. Perfeito. Agradecer também ao Lucas, ao Thiago aí pela oportunidade de falar desse assunto tão importante, né, que hoje a gente trouxe aí, explanar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente não consegue falar de tudo aqui, mas a gente explanou muita coisa, falou de muita coisa importante aqui. Acho que o pessoal que está assistindo aí de casa se enriqueceu um pouco com o assunto, né? Então acho que, como o Koch falou aí, eu acho que o sentimento aqui é gratidão, acho que agradecer os dois aí pela essa oportunidade, ao pessoal que está assistindo aí também, pelo tempo, né? A gente está indo aí para 1 hora aí de live, acho que o tempo aí que o pessoal desprendeu para assistir. Agradecer por tudo, né? E, se for necessário, a gente volta aí para falar de outros assuntos. Perfeito, pessoal. Ficamos por aqui hoje, então, no nosso terceiro episódio do WCast. Fique ligado. Beleza? Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais da WMW. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.